Bom dia, queridos alunos. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Geografia Agrária. E hoje vamos estudar, né, a unidade 3, certo? Que seria as transformações recentes no espaço rural brasileiro, as políticas agrícolas e a agricultura familiar. E também vamos estudar um pouco aí sobre agricultura e trabalho. Os objetivos, o tópico, né, transformações recentes no espaço rural, os objetivos são saber as transformações no campo e suas implicações socioambientais brasileiras, relacionar as mudanças na agricultura brasileira e as novas atividades econômicas inseridas no campo, e analisar as perspectivas socioeconômicas e os impactos causados pelas novas atividades no campo. O mundo rural, ele no Brasil, né, não é mais restrito às atividades agropecuárias e às atividades de agroindústria, né? As mesmas, né, elas dividem, passaram, né, a dividir espaço com outras atividades ligadas ao turismo, né, como aí o turismo rural, muito estudado, né, hoje em dia, a prestação de serviço e até indústrias, né? Segundo Graziano da Silva, o mundo rural ele é maior que o mundo agrícola, né? E por conta disso, né, incorporou-se novas atividades voltadas para o universo rural, né? Com pesca e pague, sítios de lazer, casas de campo, floriculturas, né? A gente pode até dar um exemplo das floriculturas, a escola de floricultura aqui do Ceará, nosso estado vizinho, né? E também, né, a Regeres, que é uma multinacional, também fica bem aqui no estado do Ceará, né? Que ela é uma multinacional que trabalha com rosas, né? Então, fica bem aqui no Ubajara, na Serra da Ibiapaba, né? Então, essas atividades foram incorporadas, né, ao mundo rural, né? A gente pode citar também os hotéis fazendas, né, e os campos de golfe. E nesse contexto que desenvolveu-se no Brasil, né, o conceito de pluriatividade. Segundo Schneider, né, a pluriatividade ela pode ser entendida como um fenômeno através do qual membros das famílias que habitam o meio rural optam, né, pelo exercício de diferentes atividades, seja agrícola, seja não agrícola, mantendo assim uma moradia no campo e uma ligação, inclusive produtiva, com a agricultura e a vida no espaço rural, né? Então, a pluriatividade ela pode ser entendida como um fenômeno, né, que diferentes famílias optam por exercer outras atividades, né? Pode ser na agricultura, pode ser não na agricultura, certo? E a origem da pluriatividade, né, ela se destaca, né, em duas noções, a agricultura de tempo parcial e a pluriatividade, certo? Ambas, né, essas duas noções, elas surgiram aí na década de 40, mas que ganhou notoriedade, né, nos anos 70. Portanto, a pluriatividade e a agricultura de tempo parcial, que são duas noções aí parecidas, né, fazem uma referência a uma categoria social no qual o agricultor ou o pequeno agricultor ele divide sua atividade agrícola dentro de seu estabelecimento e o trabalho não agrícola em outros setores da economia, né?
a mudança no paradigma em decorrência dos problemas ambientais, assim como a mecanização do campo, impulsionou essa pluriatividade, né? O aparecimento das atividades plurais, né? Transformando, assim, os ramos da atividade agrícola que era, né, considerado monoativa, né? Ou seja, a força de trabalho familiar ela é empregada somente nas atividades agropecuárias para se tornarem pluriativas, né? Então, muitas atividades, tanto agrícola quanto não agrícola, né? E no Brasil, as discussões em torno da pluriatividade, né, ou da agricultura parcial, ela é recente, aí no Brasil, em meados de 1990, viemos, né, a discutir sobre, né, as questões das pluriatividades, principalmente dentro dos assentamentos rurais, né, e diferente que ocorreu na Europa. Na Europa aconteceu um pouco mais tarde, né, durante, né, a década de 1980, né, antes, na verdade, né, na década de 80. No Brasil, a agricultura ela concentra-se sua modernização nas grandes fazendas, diferente dos países europeus, que concentrou-se, né, a modernização na agricultura familiar, na agricultura camponesa, né? Então, na Europa, né, essa modernização da agricultura, ela, ela aconteceu, né, ela tem a base, na verdade, a base na, na agricultura camponesa. Diferentemente, né, no Brasil, que aconteceu aí nas grandes fazendas, né, nos grandes latifúndios. Por conta da falta dessa modernização nesse tipo de agricultura, né, a mesma pede de usar o termo pluriatividade, né, nas grandes fazendas. Segundo Alentajano, existem alguns aspectos fundamentais que comprometem o uso da pluriatividade no campo brasileiro. O primeiro é sobre essa modernização, que ela baseou-se na grande propriedade, né, na grande agricultura patronal, ampliando o poderio da grande propriedade no campo brasileiro. E um outro aspecto diz respeito que os mesmos setores da agricultura familiar que não foram atingidos pelo processo de modernização foram atingidos indiretamente por esse processo, seja do ponto de vista econômico, social ou ideológico, sofrendo aí significativas transformações. Atualmente, né, as ocupações essencialmente agrícolas no Brasil são as que geram menor renda e que o número de famílias ocupadas em atividades agrícolas ela está diminuindo, pois as mesmas não conseguem sobreviver apenas com a renda da agricultura. Por isso, né, que os membros da família procuram, né, outras atividades não agrícolas. Portanto, né, as famílias pluriativas que combinam atividades não agrícolas e agrícolas estão passando por um processo de redução, né, causado aí pela queda da renda das atividades agropecuárias. Nesse contexto, as famílias rurais brasileiras estão se tornando cada vez menos agrícolas, obtendo sua sobrevivência através de quê? Através de transferências sociais do governo, né? Que pode ser através de aposentadorias e pensões e atividades não agrícolas. E é importante aqui frisar um pouco sobre a pluriatividade nos assentamentos rurais. Né? É inegável o avanço da pluriatividade nesses espaços. Né? Um exemplo é a formação de cooperativas que fazem diversificar as atividades nesses espaços. Né? Eu dou aqui um exemplo.
no distrito de irrigação, aqui no norte do Piauí, que, né, a produção de acerola, o carro-chefe aqui da produção do distrito de irrigação é a acerola verde, né? Então, toda a produção, né, de acerola verde, ela é passada para as cooperativas e as cooperativas vai e vendem, né, exportam, né, toda a produção da acerola verde para uma multinacional que fica aqui, né, em Tianguá, né, que é a Nutrilite. Então, ela ela vende toda a produção para essa multinacional que vai ser transformada em pó, né, em pó para ser comercializada, né, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a acerola verde se transforma em um polivitamínico, né, de farmácia, para farmácia, e etc. e tal, né? Então, por que, aí você pode me perguntar, por que só a acerola verde? Né? Por conta do alto teor de vitamina C que a acerola verde, né, ela possui. Então, o que interessa a eles, a essa multinacional apenas a acerola verde. A acerola madura ela é vendida nos mercados local, certo? Então, as cooperativas elas têm, né, um papel importantíssimo nesse contexto da pluriatividade, né? E ela torna-se fundamental para a reprodução do aumento da renda das famílias. Aqui eu deixei aqui uma matéria, né, sobre assentamentos rurais, né, que é uma matéria aí muito recente, né, de abril de 2022, né, desse mês ainda, e interessante, né, quem tiver curiosidade de saber mais a respeito sobre assentamentos rurais, né, e sobre a pluriatividade nesses locais, nesses espaços. Está aí a matéria. Em relação às políticas agrícolas e a agricultura familiar, né, o objetivo tópico é analisar o papel do Estado, né, em relação às políticas agrícolas no Brasil, entender a questão conceitual, né, que envolve a agricultura familiar, e vamos ver aí, conhecer um pouco sobre o PRONAF, né, que é uma política agrícola de crédito rural, né, que o PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e a gente vai ver, vamos analisar esse programa com ênfase na sua origem, né, nos objetivos e nas tendências. Para a gente poder entender, né, o PRONAF, a gente tem que entender também o contexto das políticas agrícolas no Brasil. Né, ao longo de sua história, né, a política agrícola, ela baseou-se nos grandes fazendeiros, como, né, a gente está careca de saber, né, segundo Manuel Corrêa de Andrade, né, os grandes latifundiários, eles sempre obtiveram apoio, né, e auxílio do governo, concedidos através de crédito subsidiado, de assistência técnica, né, assistência agronômica, da organização da comercialização através, né, de cooperativas e da garantia de um preço mínimo para seus produtos agrícolas. Né? O pequeno agricultor nunca usufruiu, né, em relação às políticas agrícolas, ficando, na maioria das vezes, à mercê do mercado expoliativo, né, ligado ao setor bancário. Né? Mas a gente tem que entender também um pouco do conceito de que seria uma política agrícola. Segundo Andrade,
né? Política agrícola é o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, né, que se destina a orientar no interesse da economia rural as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir o pleno emprego, seja de harmonizá-los com o processo de industrialização no país. Então, a política agrícola, ela serve tanto para subsidiar a produção, para a compra de equipamentos, insumos, né, a subsidiar a produção, né, mas também serve para contratar, né, uma assistência técnica para orientar o produtor a como seguir na produção em relação a sol, irrigação, né, compra de insumos defensivos agrícolas. Então, né, a política agrícola é, ela é um conjunto, né, de providências de amparo, né, à propriedade rural, o produtor. No período militar, a política de crédito no Brasil, ela continuava no mesmo molde, ou seja, voltada para os grandes latifundiários, para a indústria e para os centros, os complexos agroindustriais, né? E foi nesse período, né, que destacou-se o Estatuto da Terra, um estatuto, uma lei, né, da década de 60, 1965, né, que relaciona-se o direito à terra, né? Nesse estatuto preveu-se, né, uma política de investimento na pequena agricultura através de cooperativas, tentando tornar-se viável, econômica e eficiente esse tipo de agricultura. Mas ainda que houvesse uma grande concentração de terra, na realidade, né, os investimentos nesse tipo de agricultura, na pequena agricultura, na pequena agricultura, né, não correspondeu às expectativas do governo, havendo aí um empobrecimento do pequeno produtor. Se houve um empobrecimento do pequeno produtor, quem se beneficiou foi o grande produtor, né? Então, daí vocês tiram uma ideia de que crédito, né? O crédito, as políticas agrícolas, elas sempre tiveram voltadas para o grande produtor, né, o grande latifundiário, né. E dentro ainda do contexto das políticas agrícolas, a gente pode mencionar os impactos socioambientais que essas políticas, né, tiveram no período militar. Erosão do solo, contaminação hidrográfica, forte êxodo rural, empobrecimento dos pequenos agricultores, como a gente já viu, né, já que as políticas eram voltadas para os grandes latifundiários, né, uma urbanização descontrolada e tiveram, por causa dessas políticas agrícolas, um conflito no campo, né, que era das pautas, né, dos movimentos sociais, né, a política agrícola, né, o crédito para o pequeno produtor. Certo? Nos anos seguintes, não se observa avanço nas políticas agrícolas. Pelo contrário, nos anos 90, o modelo de desenvolvimento ele entra em crise, nos anos 80, né? O modelo de desenvolvimento entra em crise, acentuando as disparidades sociais devido a vários fatores, né? A má distribuição de renda e o baixo nível de crescimento no país. A gente pode até citar aqui, falar um pouco a respeito e comentar que nessa década, da década de 80, ela é considerada uma década perdida, principalmente na área econômica. Se tem crise na área econômica em vários países, então afeta a sociedade também, né? Por isso que acentuou-se demais as disparidades sociais entre os países, né? Por conta até de várias crises, né, em vários países.
E a política agrícola, pessoal, ela está relacionada, né, à agricultura familiar, né? Mas, professor, você pode me perguntar o que seria a agricultura familiar, né? A agricultura familiar, ela não é entendida como um trabalho familiar. O que distingue, né, da maioria das formas sociais da produção como familiar é o papel preponderante da família como uma estrutura fundamental de organização da reprodução social, né, em termos conceituais, né, para ser mantido o caráter familiar da produção, exige-se a presença de ao menos um membro da família que combine as atividades de administrador e de trabalhador, né? A gente vai ver mais lá na frente, né, que pela lei, pelo PRONAF, né, há uma lei da agricultura familiar. E existem alguns fatores que fazem com que essa agricultura se torne familiar, né, seja realmente familiar. Segundo Abramovay, né, o Abramovay é um autor aí bastante conhecido dentro da temática da agricultura familiar, né, e ele trouxe, né, alguns conceitos. Um conceito, né, que é a agricultura familiar, aquela em que a gestão, né, a propriedade, a maior parte do trabalho vem de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. Que esta definição, ele ainda fala que esta definição não seja unânime e muitas vezes tão pouco operacional. É perfeitamente compreensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações constroem categorias científicas que servirão a certas finalidades políticas, como a definição de agricultura familiar para fins de atribuição de crédito pode não ser exatamente a mesma daquela estabelecida com finalidades de quantificação estatística no estudo acadêmico. O importante, segundo Abramovay, é que estes três atributos básicos, gestão, propriedade e trabalho familiar, estejam presentes em todas elas, né? Então, para ser agricultura familiar, né, tem que ter esses três atributos, né? Gestão, propriedade e trabalho familiar. Para efeito de informação, né, existe aí uma lei da agricultura familiar, que é a 11.326 de 2006, considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer título, a área maior do que 4 módulos fiscais. A gente vai ver, né, que existe os critérios, né, chamado módulo fiscal, né? E a gente tem que ter uma ciência, ficar ciente o que é um minifúndio, o que é uma pequena propriedade, o que é considerado uma média propriedade, o que é considerado para ser uma grande propriedade, né? E aqui, para ser agricultura familiar, né, a propriedade não pode ter maior do que 4 módulos fiscais, porque já é considerada média propriedade, certo? Outro requisito é utilizar predominantemente mão de obra familiar nas atividades econômicas do estabelecimento ou do empreendimento. Tenha percentual mínimo de renda familiar originado de atividades econômicas do estabelecimento, certo? Então, tem um percentual para ser considerada agricultura familiar, né? E esse percentual ele tem que tem que ter origem nas atividades que é do estabelecimento. E dirija, né? O produtor dirija o estabelecimento com a família.
Também para efeito de informação, o decreto 9.064 de 2017, que regulamenta a Lei da Agricultura Familiar, define módulo fiscal como a unidade de medida agrária para classificação fundiária do imóvel. O módulo fiscal ele é expresso em hectares e é calculado pelo INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Né, o módulo fiscal ele leva em consideração 4 fatores: o tipo de exploração predominante no município, que pode ser cultura permanente ou temporária, ou florestal, certo? A renda obtida pelo tipo de exploração predominante, outras explorações existentes no município, que, embora não sejam predominantes, sejam expressivas, e o conceito de propriedade familiar também, né, entra aí na consideração do módulo fiscal. E eu coloquei aqui a diferença entre módulo fiscal e módulo rural, né? O módulo rural ele é calculado para cada imóvel em separado e o módulo fiscal ele é estabelecido para cada município, né? O módulo rural ele reflete, né, o tipo de exploração predominante no imóvel, segundo sua região de localização, e o módulo fiscal ele procura refletir, né, a área mediana dos módulos rurais, dos imóveis rurais do município, né? A medida do módulo fiscal ele varia de 5 a 110 hectares, né? Então, aqui, como eu falei, né, o que é considerado, o que é um município, o que é uma pequena propriedade, né? Um minifúndio, ele é um imóvel rural com área inferior a um módulo fiscal, né? A pequena propriedade é um imóvel, né, com área entre 1 a 4 módulos fiscais. A média propriedade é um imóvel rural superior a 4 a até 15 módulos fiscais. E acima de 15 módulos fiscais é considerada, né, uma grande propriedade, certo? E durante o processo de modernização da agricultura no Brasil, as políticas públicas para a área rural, em especial a agrícola, privilegiavam os setores mais capitalizados, né, e a esfera produtiva das commodities voltada ao mercado internacional. Então, as políticas de crédito eram voltadas para aqueles produtores, né, que estavam já estabelecidos no mercado, são chamados capitalizados, que também tinha produção voltada para a exportação, né? Aí ele falou bem aqui sobre as commodities, que são produtos agrícolas para exportação. Para o setor da produção familiar, os resultados dessas políticas foram altamente negativos, uma vez que grande parte desse segmento ficou à margem, né, dos benefícios oferecidos pela política agrícola, sobretudo, né, nos campos do crédito rural. E a gente tem que estar consciente também sobre o PRONAF, né, que é uma política de crédito agrícola, né, que a gente tem que conhecer um pouco sobre a trajetória dele, né? O cenário aí da agricultura, né, ele começou a mudar recentemente com a instituição, né, de políticas agrícolas diferenciadas para diversos tipos de produtores rurais, né? A gente vai ver que o Pronaf ele é dividido em grupos, né? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, né? Então a gente vai ver já já para quem é destinado, né, esses créditos, né? E é nesse contexto, né, de mudança de política agrícola que surge, né, o Pronaf. Ele foi institucionalizado, né, no governo Itamar Franco, com a criação do PROVAP. Primeiro foi a PROVAP,
né, que é o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural em 94, e este concedia crédito com baixos juros acessíveis pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Em 95, o PROVAF ele foi reformulado e operacionalizou-se o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e nessa época, em 95, ele foi dividido, né, em três modalidades, né, que é o crédito rural, a infraestrutura, né, para serviços municipais e capacitação. Né? Em 96, o PRONAF ele foi criado realmente, né? E agora no governo FHC, e o objetivo do PRONAF era aumentar a capacidade produtiva e melhorar, né, a qualidade de vida dos agricultores familiares, né? Para o PRONAF, a agricultura familiar ela é definida como uma forma de produção em que predomina a interação entre gestão, utilizando-se o trabalho familiar, que pode, em algumas ocasiões, ser complementado pelo trabalho assalariado. Em 99, o PRONAF foi incorporado ao MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, e criou-se uma secretaria própria dentro do MDA, né, que foi a SAF, a Secretaria de Agricultura Familiar. Né? Em relação aos beneficiários, o PRONAF ele divide-se em grupos, tipos, né, de agricultores. O grupo A, que são destinados, né, aos assentados pelo Programa de Reforma Agrária, né, o grupo B, que são agricultores com baixa produção e pouco potencial de resposta produtiva. O grupo C são agricultores com exploração intermediária, mas com potencial de resposta produtiva. E o grupo D, que são agricultores estabilizados economicamente. Né? O programa ainda ele está em expansão, né? E foram criados ainda o grupo E, que são aquele grupo que são destinados a financiamento, né, e destinados para a mulher empreendedora, né, e também para o jovem empreendedor. Então foi criado esse grupo E, para subsidiar, né, a produção desse tipo de agricultores. A SAF, ela foi criada pelo MDA e separa os agricultores familiares em três grupos. Os que estão integrados ao mercado, classificados como capitalizados, os descapitalizados ou em fase de transição, que possuem aí algum tipo de produção para o mercado, né? E os assalariados agrícolas e não agrícolas, que moram no campo e que têm toda a produção agropecuária voltada ao autoconsumo, né, à subsistência. Então, foi isso que a gente estudou um pouco sobre, né, as políticas agrícolas e a agricultura familiar, né? E vamos estudar agora na agricultura e o trabalho, né? Relações de gênero, como é um tópico, assim, acho que bem especial, que trata um pouco sobre a figura feminina no campo brasileiro, né? Que está em expansão, né? Uma figura aí que a gente sabe que a agricultura e a agropecuária são atividades econômicas que são essencialmente, né, masculinas, né, mas que esse cenário ele está de mudança, né, está evoluindo, né, até por conta dessas mulheres com visões para o agronegócio,
né, para a agricultura familiar, né? E a gente vai ver que as mulheres, elas estão aí dominando, né, tiveram uma evolução em relação à gestão, né, no agronegócio e na agricultura familiar. Mas os objetivos utópicos é o quê? Entender as relações de campo no trabalho brasileiro, relações de trabalho no campo brasileiro, entender a organização da produção brasileira no contexto das relações de trabalho no campo, desde aí o Brasil colônia, né, passando pelo século XX, a gente vai ver aí que as relações elas mudam, né, no contexto temporal. Então, durante os séculos, as relações elas vão sendo evoluídas e muda-se, né? A gente vê que no século XIX, né, houve o trabalho escravo, né, as relações de trabalho eram escravistas, né, mas antes, né, século XVII, século XVIII, né, as relações de trabalho eram outras, né? Teve aí a figura do indígena, né? E no século XX, né, houve aí, por conta das plantações de café, da produção de café, da cafeicultura, da produção leiteira, né, mudou-se aí o cenário das relações sociais com com o trabalho, né, mão de obra europeia, né, principalmente a italiana, né, e analisar a participação da mulher no trabalho agrícola. Um retrospecto aqui do trabalho rural no Brasil. O mundo rural ele não é mais um espaço isolado, sobre o qual se desenvolve um conjunto de atividades agropecuárias. Aqui no Brasil colônia se destaca-se, né, e é marcado pela grande propriedade, pelo grande latifúndio, né, pela monocultura de exploração. Primeiramente, né, a primeira cultura de exploração foi aí a cana-de-açúcar, né, depois, no século XX, veio, ainda no século XIX, né, a produção de algodão, né, e no século XX, né, a produção de café e produção leiteira veio aí, né, com bastante ênfase. O trabalho escravo no século XIX, né, bem intenso, trabalho, a relação de trabalho era escravista, né, que inicialmente era indígena, no século XVI, XVII, XVIII, né, e posteriormente mão de obra africana, né, para trabalhar aí nos grandes latifundiários, certo? Que existia na época do Brasil colônia. No decorrer do século XX, né, o mercado de trabalho brasileiro capitalista, né, ele foi formado por trabalhadores livres, por escravos recém-libertos, né, e por imigrantes europeus, né, desenvolvimento da cafeicultura, como eu falei, ali na região sudeste, no estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, né? Tinha uma política chamada política de café com leite, né? Então, predominava em São Paulo, né, a produção de café e em Minas Gerais a produção de, de produção de bovino de leite, né? Então, mudaram-se as relações de trabalho nessas regiões, né? Principalmente a mão de obra europeia, né? Que, como eu já falei, com os italianos aí dominando em maior parte, mas tiveram outros imigrantes europeus, né? Que contribuíram para o trabalho rural no Brasil. As relações de trabalho, segundo Oliveira, no campo brasileiro, têm caráter dual e contraditório,
né? Essas relações ela tem características capitalistas e não capitalistas, capitalistas com o trabalho formal, né, assalariado, e o trabalho, as relações de trabalho não capitalistas, né, o trabalho formal, que é parceria, familiar, arrendatários, né, assalariados temporários, e o trabalho escravo, né? Os porceiros, né, é uma relação de trabalho, né, que são trabalhadores rurais, que ocupam ou cultivam terras devolutas, seriam terras devolutas, são terras públicas, né, sem destinação pelo poder público, e que em nenhum momento integram o patrimônio de um particular, né? A parceria seria aí a junção entre dois trabalhadores ou produtores rurais, no qual um possui a propriedade da terra e o outro apenas a força de trabalho. Esse cultiva a terra, né? E depois divide uma parte da produção com aquele, né? O arrendatário, quando um produtor não possui terra, mas tem recursos financeiros, então ele arrenda, né? Ou aluga a propriedade por um período pré-determinado. E os trabalhadores assalariados temporários, né? São trabalhadores rurais que recebem salário, mas que trabalham apenas uma parte do ano, né? É o que acontece aí nas colheitas. O trabalho escravo no campo é quando o trabalhador não tem direitos trabalhistas, não recebe salário, pois tudo que é utilizado, né, é cobrado, desde a alimentação até as ferramentas de trabalho. Então, este fica endividado, fato que impede de ir embora, né? Então, ele não tem para onde ir, tem que permanecer na propriedade, se tornando assim um trabalho escravo. No século XXI, esse fato se faz presente principalmente em estados como Pará, Mato Grosso e Goiás, sendo estes não os únicos, né, no país. Né, de vez ou outra, a gente vê noticiário sobre trabalho escravo no campo, principalmente ali nos canaviais, né, trabalho escravo, né, é, sem nenhuma condição de trabalho, condições precárias de trabalho, né? E esses trabalhadores não têm para onde ir. Então, o que acontece é que eles permanecem, né, nessas propriedades para sobreviver, na verdade. As relações de trabalho no campo, elas são divididas em quatro, né, a organização, a produção da agricultura, em latifúndios, unidade familiar produtora de mercadorias, unidade familiar de subsistência e a empresa agropecuária capitalista, que aqui pode incluir os complexos agroindustriais. Os latifúndios, eles são grandes extensões de terra voltadas para a produção agrícola para o mercado interno, mas principalmente para o mercado externo. As forças de trabalho são diversificadas e possuem a seguinte classificação, né? A gente pode comentar aqui um pouco a respeito, né, dessas grandes extensões de terra, principalmente na cultura da soja, né? Aqui é uma cultura é uma monocultura considerada uma monocultura. Então, tudo que é produzido 99, vamos dizer assim, 99 da produção de soja para exportação, por isso que ela hoje é considerada uma grande, a menina dos olhos da exportação brasileira, porque ela é vendida para o mercado externo em forma in natura, né? E a soja, ela tem seus subprodutos, né? Que, que é o óleo de soja, é, a carne de soja, né? Então, o... Meu Deus.
voltando aqui, né, às grandes extensões de terra voltadas, principalmente, como eu disse, o exemplo da soja, né, que é voltada, uma cultura voltada para a exportação, né, o que fica da soja para o mercado interno. Dentro desses latifúndios existe o assalariado, né, que é o trabalhador recebe salário mensal em dinheiro para prestar serviço nas propriedades. O mesmo possui vínculo trabalhista e empregatício, né, tipicamente capitalista. Parceiro, né, que é o trabalhador que, mediante um acordo realizado entre ele e o proprietário de terra, utiliza a propriedade dividindo a produção com o dono da terra, tipo que predomina nas lavouras temporárias. E o morador agregado, né, que é o trabalhador rural, que vive em grandes propriedades com sua família, produzindo para a subsistência e prestando serviço para o dono da terra. O boia-fria, que a gente conhece, é um trabalhador rural temporário, assalariado, que não possui vínculo trabalhista empregatício. E o arrendatário, um trabalhador que aluga ou arrenda a terra de um proprietário mediante pagamento em dinheiro, como prestação de serviço, né, ou em mercadorias. A divisão, pequenos arrendatários e os grandes proprietários. A unidade, né, outra relação de trabalho, né, uma unidade familiar produtora de mercadorias, realizada por pequenos proprietários e arrendatários, visando aí abastecer o mercado e prevalecendo o trabalho familiar. Né? Em muitos casos, utiliza-se trabalho infantil e feminino em jornadas exaustivas para a sobrevivência da unidade. A unidade familiar produtora de subsistência, realizada por pequenos proprietários ou minifúndios, pequenos arrendatários, parceiros, moradores, agregados e poceiros. O trabalho é familiar, visando a supressão das necessidades básicas da unidade. A característica da unidade familiar produtora de subsistência é a venda da força de trabalho temporariamente para complementar a venda em lavouras temporárias nos grandes plantios. E a empresa capitalista agropecuária, né, incluindo aqui os complexos agroindustriais. Começou aí em 1950, 1960. Nessa época, o Brasil, né, ele começou a sua industrialização, principalmente no governo JK, do Juscelino Kubitschek, né, e não foi diferente na agricultura, na agricultura, né? Por conta desse processo de industrialização da agricultura, intensificou-se, né, e mecanizou-se, né? E aqui inclui os centros, os complexos agroindustriais, né? Que eles foram implementados através de capitais estrangeiros. As relações de trabalho capitalistas sofrem um processo de mudança, estimulando o aparecimento de novos trabalhos técnicos na agricultura, como o tratorista, o técnico agrícola, né, o operador de máquina, de colheitadeira. Sim? E essas relações, elas se intensificaram, né, por conta dessa modernização da agricultura, né, principalmente através da empresa capitalista agropecuária. E aqui um tópico bastante interessante, né, em relação à mulher, né, a figura feminina no, dentro do agronegócio, dentro da agricultura, dentro das pequenas propriedades. Então, as mulheres, elas tiveram um papel de destaque e ainda estão evoluindo, né, um papel de destaque na questão da gestão, né? Como eu falei, como eu tinha comentado, a agricultura é uma atividade econômica essencialmente, né, predominantemente, mas é essencialmente, né, masculina, principalmente no setor pecuário, né? Na agricultura está
está em processo de mudança, né? Mas também, né, a pecuária está nesse processo de mudança. Já existem mulheres donas de grandes propriedades, né? E aqui, segundo o programa Agro Mais Mulher, do governo federal, este realizou um estudo a partir de uma parceria entre o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Resultados estes, né, que estão dentro do Censo Agropecuário de 2017, que foi o último censo realizado, né? Diz que quase 1 milhão das propriedades rurais são administradas por mulheres, ou seja, cerca de 30 milhões de hectares são gerados por ela, né? Portanto, 8,4% de todos os lotes rurais nacionais são gerenciados por mãos femininas. Entre as proprietárias, 50% desempenham atividades relacionadas à pecuária e à criação de animais, 32% em lavouras temporárias e 11% na produção de culturas permanentes. Ou seja, né, vocês veem aqui, né, 50% na pecuária, as mulheres já são proprietárias, já são donos do próprio negócio, né? E sobre ser donas de propriedades rurais, a região com maior porcentagem foi o Nordeste, 57%, né? E o Centro-Oeste, né? Apenas 6%. Aqui, onde as mulheres mais lideram no agronegócio, né? Você vê aqui pecuária e criação de animais, 50%, 32% em lavouras temporárias e 11% em lavouras permanentes e outras atividades ligadas ao agronegócio, né? Tanto a agricultura quanto a pecuária, 7%. Outra pesquisa denominada Todas as Mulheres do Agronegócio, né, realizada em 2007 pela APAG, revela que a maior parte das mulheres ocupa com mais facilidade as atividades de gestão e negociação. Além de terem tal disposição, as agricultoras também têm voltado suas atenções para aumentar seu nível acadêmico. O número de mulheres com ensino médio superior atuando na área tem subido, né? Está em evolução, em crescimento, enquanto a quantidade de mulheres com menos instrução vem decrescendo, né? De acordo com a pesquisa Mulheres no Agronegócio, do CPEA, né? Que é da Universidade de São Paulo, trata-se apenas de mulheres com ensino superior, elas eram 7,6% das trabalhadoras no campo em 2004. Em 2015, esse resultado, né, aumentou, né, essa porcentagem de mulheres com formação mais alta representa agora 15%, né? Então, esses foram alguns resultados em relação à questão da mulher, questão de gênero, né, na agricultura e na pecuária. Aí vamos ficando por aqui e até mais. E bons estudos.